Fala pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da BJJ Flix e Federação Paulista. E nesse primeiro episódio não teria como ser diferente, a gente teria que começar contando a história da Federação Paulista, contando a história dessa grande instituição e ninguém melhor para contar essa história que o grande mestre Otávio de Almeida. Mestre, obrigado pela sua presença aí nesse primeiro episódio do nosso podcast, né? Maravilha, Ronaldo. Eu que fico feliz em poder estar participando, então, desse primeiro episódio do BJJ Flix. Mestre, obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui. Pô, só em poder conversar com você, trocar ideias e saber de histórias, né? De muitas histórias, vai ser uma honra. Pois é. Tem bastante coisa para a gente conversar. Imagino. Mestre, quantos anos de jiu-jitsu? O senhor já parou de contar? Então, você sabe que eu sou filho de professor de jiu-jitsu. Sim. Então, praticamente, eu nasci de kimono, né? Certo. O enfeite na porta da maternidade onde eu nasci era um kimoninho. Então, eu estou de kimono desde que nasci. Legal. E, na realidade, comecei a pisar no tatame com 3 anos de idade. Boa. Estou com 70, então são 67 anos de atividade, Caramba. sem nunca ter tirado. O kimono já é uma segunda pele, né? Que legal. E a história da Federação Paulista começa com o seu pai, né? Vamos falar Claro. assim. Começou lá. Como é que foi? Conta um pouco do seu pai, da história do seu pai. Então, o papai era faixa preta de judô, treinava com os irmãos Ono e foi ter o seu primeiro contato com o jiu-jitsu com o mestre Jorge Gracie. Isso na década de 50, nos 49, 50 mais ou menos, ele pisou na academia do Jorge Gracie, no Brás, na Rua Maria Marculina. Legal. Chegou no jiu-jitsu já como faixa preta de judô. É. Então, em pouquíssimo tempo, antigamente, a graduação era reconhecida pelo próprio professor, rapidamente ele chegou à faixa preta. Legal. Como a família Gracie sempre foi composta por nômades, eles não param em lugar nenhum, então sempre moram um tempo aqui, um tempo lá, outro tempo acolá. Passaram-se alguns anos, exatamente em 1953, o mestre Jorge Gracie pede ao meu pai que o substitua em algumas aulas, porque ele iria fazer uma turnê pelo interior de São Paulo. Isso aconteceu e passaram-se alguns meses, ele liga para o meu pai e diz para fechar a academia porque ele ia se radicar no interior. Caramba. Quando meu pai foi fazer esse comunicado aos alunos da academia, os alunos pediram que ele continuasse com as aulas que vinha dando. O que meu pai fez? Ligou para o Jorge Gracie, pediu autorização e continuou, manteve a Academia Jorge Gracie, na Rua Maria Marculina, no Brás, e ficou um tempo dando aula como Academia Jorge Gracie pelo professor Otávio de Almeida. Passaram-se alguns anos e então ele liga novamente para o Jorge Gracie e pede autorização para poder levantar a bandeira dele dentro do jiu-jitsu, em razão do sucesso que as aulas estavam tendo. Certo. Então, ele funda em 1953, que foi exatamente o ano em que eu nasci, ele funda a Academia Otávio de Almeida, já não mais como Jorge Gracie. Sim. E Caramba. ali fica por alguns anos, né? Cara, 1950. bicho. E o seu pai, uma curiosidade também interessante que eu não sabia, e que ele lutou com o Valdemar, né? Então, Teve essa luta, né? o papai, naquela ocasião em que o Valdemar Santana estava fazendo um estrago em tudo que é lado, fez um desafio ao Valdemar Santana para fazer uma luta de jiu-jitsu sem kimono, Certo. né? E nas regras do jiu-jitsu, né? Querendo enfrentar o Valdemar Santana. Certo. E isso aconteceu, mas, lamentavelmente, o Valdemar Santana não se ateve às regras e começou a enfiar o dedo no olho do meu pai, começou a querer rasgar a boca com
com as mãos, né? Sim. E meu pai sempre reclamando para o árbitro que ele não estava cumprindo as regras. Aham. O árbitro não entendeu dessa forma e meu pai achou por bem abandonar a luta, né? Então não chegou Sim. ao fim da luta, Aham. dizendo que ele não concordava com a atitude antiesportiva do Valdemar Santana, né? Sim. E me diga uma coisa, o seu pai, nesse início, que, como você falou, né, ele era judoca, e aí ele foi para o jiu-jitsu, enfrentou alguma barreira ali, você lembra disso? Se ele contou sobre isso? Pelo fato de ser judoca, né? Antigamente, não, eu conheço as histórias de papai me contar, né? Sim. Antigamente não existia essa rivalidade judô e jiu-jitsu, até porque o judô era um braço muito forte do jiu-jitsu, Certo. porque o judô tinha a parte de neuazá, que é a parte de chão, né? Uhum. Então, essa parte de chão do jiu-jitsu e foi muito explorada pelo judô, né? Um completava o outro. Então, quando o papai chegou no jiu-jitsu, ele chegou com um conhecimento muito grande, porque os irmãos Ono eram especialistas também em chão, né? Não só bons na parte em pé, como também na parte do chão. Sim. Então, antigamente não existia essa rivalidade toda Certo. entre judô e jiu-jitsu, né? Um completava o outro. Tanto que a gente vê, já naquela época, diversos enfrentamentos de judô contra jiu-jitsu e alguns lutadores de judô até levando uma certa vantagem Sim, em sim. cima do jiu-jitsu no começo, né? Aham. Depois teve aqui essa especialização, essa adaptação foi feita pela família Gracie, Aham. mais especificamente pelo Carlos e Hélio Gracie, né? Sim. Aí sim, mudaram-se algumas regras, mudaram-se algumas técnicas, que aí sim solidificou o jiu-jitsu como parte exclusiva de Legal. chão, né? Legal. E, mestre, vamos falar da Federação Paulista, né? Ah, E não. aí já foi mais para frente, né? Já aí com a sua pessoa. É, E eu sei, né, que a Federação Paulista, ela meio que caiu no seu colo e jogaram ela no seu colo e disse, vai, é você. Como é que foi essa história? Ronaldo, eu sempre conto essa história e conto essa história até com um pouquinho de mágoa, Hum, porque eu vi meu pai tentando fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. certo. Eu vi meu pai se organizando para fazer Legal. campeonatos. Os primeiros campeonatos de jiu-jitsu em São Paulo foram organizados pelo meu pai. Ah, E que meu massa, não pai era sabia. um visionário, né? Os troféus eram sensacionais, eram Massa. troféus gigantes, de altíssima qualidade, feito por uma empresa que eu nunca mais vou esquecer, chamada Capitólio. Eram Legal. troféus robustos, troféus de madeira maciça, Que de massa. bronze, né? Eram troféus absolutamente impecáveis, né? Legal. E eu via meu pai ali se esforçando para difundir o jiu-jitsu e, logicamente, em razão de, na época, ele ser o professor que mais alunos tinha, Uhum. ele sempre se saía muito bem nas competições, né? Algumas academias que participavam entravam com 5, 10 alunos, e o papai entrava com 100, 150 alunos. Quer dizer, todas as vezes, todos os resultados nos eram favoráveis, né? É. E isso gerava uma ciumeira, gerava uma crítica muito grande em Uhum. função de resultado, em função de número de atletas. Entre duas pessoas que se propõem a disputar qualquer coisa, sempre vai ter um vencedor e um perdedor. Não tem como ser diferente, Exato. não tem outro resultado. E numericamente nós éramos muito grandes. Então, fatalmente, todas as competições nós éramos campeões. Então, na hora de fazer a premiação, na hora de divulgação de imprensa, essas coisas, a ciumeira era danada, né? Imagino. O Otávio, novamente, é claro, sempre ele vai ganhar. Como eu acompanhei todo esse sofrimento do meu pai, que tentava por todos os lados fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu e não conseguia, em função de, na época, não existirem
3 academias que fossem Ah, legais, sim. única e exclusivamente com, antigamente era CGC, né? Isso, Antigamente exatamente. não tinha. As academias eram feitas em salas, Isso. em Garagem. galpões, em garagem, né? E não se conseguia documentação, né, para isso. E papai não conseguia fundar a federação. Então, nós tínhamos um departamento de jiu-jitsu dentro da Federação Paulista de Pugilismo, que à época o presidente se chamava Newton Campos e nos abria as portas para sediar e para documentar todos os campeonatos que o papai Legal. organizava. Certo. E isso aconteceu durante anos seguidos, né? E todas as vezes eu, lamentavelmente, ao fim dessas competições, eu presenciava a insatisfação dos outros que nada faziam, né, em detrimento do meu pai, que se dedicava de uma forma muito, muito forte. Quando o papai faleceu, né, eu bati o pé e disse: eu não faço nada. Esquece, porque eu não vou fazer o que meu pai fazia. Eu não vou tolerar crítica em cima de um trabalho árduo, em cima de um trabalho pesado que, quer queira, quer não, estas organizações, essa forma de se fazer campeonato, né, exigem de quem faz. E não fiz. Aí, passado alguns anos do falecimento do papai, um dos alunos da minha própria academia, né, meu aluno direto, me pediu para que ele voltasse a organizar os campeonatos. Eu botei ele embaixo do meu braço, levei até a Federação de Pugilismo, comentei com o Newton Campos que ele teria vontade e manifestado interesse em voltar com as competições de jiu-jitsu e ele começou a organizar os campeonatos. E isso de uma forma muito bem feita, de uma forma boa, né? Eu, inclusive, participava com a minha academia, Legal. né, desses campeonatos, desses torneios. Só que a coisa foi crescendo e ele não acompanhou, né? Esse crescimento não acompanhou a organização que o crescimento forçosamente exigia. Sim. Então, o que aconteceu? As críticas começaram a ficar muito fortes e contundentes. E eu tomava as dores dele, dizendo: não, ele está esforçado, ele está indo bem, vamos dar mais um pouco de oportunidade, mais um tempo ele vai se organizar. Certo. E, inicialmente, eu comecei a fazer a parte escrita, né, dos chamamentos, dos resultados, Aham. da explicação de regras. Eu fazia toda a parte escrita da pseudo-federação de jiu-jitsu, Certo. né? E em um determinado campeonato que aconteceu em Campinas, né, culminou com uma manifestação dos professores muito forte, exigindo a saída dele, exigindo que ali se encerrasse as coisas como estavam sendo feitas. Ele organizou uma reunião desses professores dentro de uma academia que ele tinha em São Paulo e chamou todos os professores e ali, quando eu cheguei a essa reunião, na porta me esperava Carlinhos Grace, Naum Rabai e Adálio Castilho. Me pegaram, me rebocaram lá para um bar, me intimando a assumir a federação, que não existia. Certo. Só existia o nome, Só o nome. só existia o departamento de jiu-jitsu dentro da Federação de Pugilismo. Certo. Otávio, você tem que pegar, Otávio, você tem que pegar. Você imagina, né? Naquela época, isso foi em 1995. Naquela época, eu tinha duas academias, uma academia em São Paulo, com 500 alunos, e uma academia em Itu, com 1.000 alunos. Caramba. Então, você faça uma conta É rapidinho gente. de 1.500 alunos pagantes que eu tinha, Sim. se eu for assumir uma federação de jiu-jitsu, que É. eu sabia ser uma bucha, Uma sem... bronca grande. Ah, você está brincando, né? Quer dizer, você trabalha, trabalha, trabalha e leva porrada, porrada, porrada.
é crítica de manhã, de tarde e de noite, Entendi. né? E eu me recusando terminantemente a assumir um cargo que não me interessava. Certo. Expliquei isso 500 vezes. Depois de uma hora de tentativa de me convencer a mudar de ideia, nós fomos para a reunião. Quando nós chegamos nessa reunião, o antigo presidente de uma entidade que não existia Certo. é, abre a reunião dizendo que ali se encerravam os trabalhos dele e que ele me indicava para assumir a presidência, né? Eu ainda brinquei na época, dizendo: olha, você só se esqueceu de perguntar se eu quero. Como você está me indicando? É. Não, tem que ser, tem que ser. Na época, Pedro Emetério, Fábio Gurgel, Flávio Bering e outros professores do passado, né? Todos ali na plateia, falando: não, pega, pega, faça, 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 faça. Eu me saí com essa, dizendo: olha, eu vou pegar, mas eu tenho certeza que 50% dos professores que hoje estão aqui não mais vão querer participar dos eventos que eu vou organizar. Começa que eu vou criar regras e vou seguir essas regras. Portanto, quem não se enquadrar naquilo que eu determinar, está fora. E foi exatamente o que aconteceu. O primeiro a escafeder, o primeiro a assumir, foi quem me indicou para Caramba. assumir a federação. Esse foi o primeiro. Na verdade, ele fez melhor do que sumir, né? Ele pediu para não mais participar dos eventos e, um ano depois, monta a sua própria federação, né? Uhum. E ainda me ligando, me comunicando, dizendo: olha, eu vou cuidar só do interior. Eu ainda me propus, dizendo: olha, faça uma liga, né? Faça uma associação e eu te dou todo o apoio, eu te dou toda a guarida. Você cuida do interior, porque São Paulo já é muito grande. Muito grande. Você ficar no interior, você trabalha com a marca de Federação Paulista de Jiu-Jitsu, entendeu? E eu vou te dar todo o suporte que você precisar. Boa. Ah, acho que é isso que eu vou fazer, e não sei o quê. E na calada da noite apareceu com uma federação nova, Entendi. né? E dizendo, inclusive, que ele iria fazer uma entidade aonde, para se participar dessa entidade, o professor da academia precisaria apresentar atestado de antecedentes criminais, porque tinha muito bandido dando aula de jiu-jitsu, né? Certo. Isso, na época, me chocou, me deixou muito apreensivo, dizendo: pô, esse cara tá louco, né? E foi o que aconteceu, e foi aí que caiu no meu colo a pseudo-federação. Eu contratei um advogado, eu contratei uma pessoa, um contador e uma pessoa entendida em federações e fundei, criei estatuto, criei regulamento, criei tudo e normatizei a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, Legal. que existe desde setembro de 1995. Legal. Mestre, que história, né? O Pois jiu-jitsu, é, o jiu-jitsu ele tem muito essa coisa dessas divergências, dessas dissidências, dessas separações, né? E dentro disso são aprendizados, né? Da vida, a vida é assim, feita desses aprendizados. Tenho certeza que nas observações que você fez do seu pai, né? Você tirou muita lição, então você se colocava no lugar dele, poxa, isso já acontecia com meu pai, não posso deixar acontecer, não quero que aconteça, né? Mas falando de todos os aprendizados, o que sai do aprendizado é justamente a gente melhorar. E foi o que aconteceu, né? A Federação Paulista hoje é a maior federação do país, né? É a federação mais organizada, todo mundo fala bem da Federação Paulista, né? Os próprios atletas, então a gente mede por aí, né? A gente vai medir as federações, justamente pelas pessoas que participam dela, né? Dos atletas, né? Então, se os atletas estão lá falando bem, dizendo: poxa, é sensacional, os campeonatos são super organizados, a federação é super organizada, então
não tem o que falar de si mesmo, né? Os próprios associados falam da federação e quem não é associado também, né? Os primeiros contatos que eu tive com pessoas para entender um pouco da Federação Paulista, todos eles, com unanimidade, falavam bem, né? Falavam, pô, a Federação Paulista é a melhor federação do país, né? E aí, pô, o Fred aí também ajudando você, o legado continuando, né? Do avô, do pai, agora do filho, e daqui a pouco é o filho dele, que é pequenininho, que daqui a pouco tá no tatame igual o meu, o meu tem 9 meses agora, Olha que beleza. parecidas idades, e já dentro do tatame também, assim como o Fred, assim como você. E me fala o seguinte, depois que surge a federação, né? Pô, surgiu, vamos organizar isso. Qual foi o primeiro campeonato? Foi um campeonato estadual? Qual foi o primeiro campeonato que a Federação Paulista fez? Olha, já existia, né? Eu herdei já uma coisa pronta. Certo, A federação organizava 4 campeonatos por ano, certo. e era um circuito, onde era um circuito aberto, todos os atletas de todos os estados, de todo lugar do mundo que quisesse participar, pode participar, né? E um campeonato fechado, restrito a atletas do estado de São Paulo. Então, era um campeonato paulista e um circuito paulista. E isso, né, o primeiro campeonato que eu fiz, foi uma etapa que na época nós já estávamos no período de fazer a terceira etapa do circuito paulista. Esse foi o primeiro. E logo em seguida, o campeonato paulista. Foi aí, né, que surgiu o primeiro campeonato grande dentro do estado de São Paulo, Legal. aonde aconteceram as maiores brigas da época do jiu-jitsu. Aham. O jiu-jitsu passou, e você sabe bem disso, por uma época animalesca, Sim, sim. uma época onde só tinha cacique e não tinha índio, né? E os caciques do jiu-jitsu eram muito agressivos, eram muito irresponsáveis e eram muito violentos, Sim. né? Então, totalmente desembestados, desenfreados e trelocados, né? Porque não existia disciplina. Sim, sim, O sim. árbitro dava uma determinada pontuação, o professor chegava a entrar dentro do tatame para tentar convencer o árbitro de que ele estava errado. Aham. E, às vezes, quando não conseguia convencer de forma consensual, né, partia para agressão. Então, era soco, era tapa, né? Uhum. Não raro foram as vezes em que eu fui parar em delegacia. Aham. Acabava o campeonato na delegacia de polícia. BO. BO total, entende? Era briga na arquibancada, Aham. era briga dentro do tatame, Sim, era gente armada no ginásio. sim, A coisa era faroeste puro, né? sim. E esse campeonato paulista, desse primeiro ano da federação, não foi diferente, né? Uma certa equipe já levou a faixa de pentacampeã paulista Certo. e isso não aconteceu. Ei. Meu amigo, você não tem ideia de o que queriam fazer com a faixa. Ah, meu. Queriam fazer a faixa, Deus me livre. Olha, foi horrível, né? Isso, eu acho, mestre, e isso, esse processo aí, né, que você está falando, nessa fase negra, vamos dizer assim, né, do jiu-jitsu, acho que isso aconteceu em todos os estados, né? Parece que naquele início ali era uma coisa que ninguém era terra de ninguém, ninguém sabia o que estava fazendo, então os valentões ali se aproximavam e tinha essa disputa, né? A escola sempre foi o Rio de Janeiro, Isso. né? E nós não podemos negar o nosso passado, né? Que os mais indisciplinados do jiu-jitsu eram os próprios Gracie, né? Aham. Eles ali, nós temos histórias memoráveis. Sim, Não se lembra daquele vale tudo de Eugênio Tadeu contra Renzo Gracie? sim. E que o próprio Robson foi no quadro de luz e desligou a luz do ginásio e o pau comeu. Quebra-pau grande. Nossa Senhora, né? Foi uma coisa maluca. E antigamente isso era rotina.
nos Uhum. eventos de jiu-jitsu, né? Uhum. E eu acho que daí é que nasce, né, o lado bom da federação. Porque, diferentemente de todos os políticos que hoje nós temos no país, né, eu me propus a disciplinar e a cortar na própria carne, se necessário fosse. E isso aconteceu. Os principais expoentes do passado, né, do jiu-jitsu, foram punidos de forma exemplar. Nós tivemos academia que ficou fora 2 anos dos campeonatos da federação por Uhum. indisciplina. Nós tivemos Perfeito. expoentes, nomes do passado que brilhavam aos olhos de todos os praticantes, punidos e proibidos de pisar no ginásio, né? E isso foi seguido à risca. Então, eu acredito que aí nasce a confiança em Boa, cima da federação, com que certeza. mostra que quando ela se propõe a fazer uma coisa, ou quando ela cria a punição, ela cumpre essa punição e não tem nada. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Exatamente. Portanto, se eu tiver que punir, eu vou punir. E o exemplo começa pelos meus. Se dentro de um campeonato uma luta terminasse empatada por vantagens, por pontos, ou seja lá pelo que for, contra um aluno meu, a regra era dê para o outro, porque aluno meu tem que ganhar finalizando, tem que ganhar de forma muito clara. Ganhar E ganhando. pá, esse negócio de colar a cabeça e ficar 10 minutos com a É, cabeça colada é coisa de nego grosso, é né? coisa de nego que não quer lutar, entendeu? Os meus não, entram lá e lutam, entende? Se empatar, a vitória é do outro, porque o meu foi incompetente por não ganhar, É, de forma muito clara. ok. E isso sempre aconteceu, e isso acontece até hoje na própria luta do meu filho. Se o meu filho entra lá e a luta termina empatada 0-0, entendeu? A vitória é do outro, porque meu filho tem que chegar lá e Uhum. tem que promover uma luta em que fique claro a superioridade dele. Esse Certo. negócio de vantagenzinha, né, e levantar a mão porque ele é filho do presidente, de jeito nenhum, me deixa revoltado, me deixa enlouquecido, né? Eu quero que ele vá lá e mostre a capacidade dele em terminar o combate de forma clara, uma vitória clara. Sim. Sempre foi assim. E eu acho que isso deixa muito clara a minha posição, né, Perfeito. na conduta que eu tenho como dirigente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Sim. E o Fred? O Fred Então, não teve uma época da vida dele que ele chiou com algumas coisas assim, né? O cara mais novo. o Fred nunca foi obrigado a fazer jiu-jitsu. Certo. A única obrigação que o Fred tinha, que aliás eram duas, né, era, primeira, de saber nadar. Eu Boa. sempre fui partidário, né, e sempre acreditei que se o mundo tem 3/4 de água e 1/4 de terra, é mais importante você saber nadar do que você saber É andar. verdade. A chance de você morrer afogado É é maior. muito maior. Entendeu? Então, a obrigação dele com a natação era imperiosa. Vai nadar nem que seja embaixo de vara, né? E não foram poucas as vezes que eu fui buscá-lo escondido na casa de máquina, escondido na sauna da academia, que eu não quero ir, fala, não, senhor, o senhor vai lá, entendeu? Fique dentro da água, se não quer nadar, vai ficar lá dentro da água. E a segunda coisa era falar inglês, Certo. né? Também 3/4 do mundo fala inglês. Perfeito. Então, é extremamente importante que Uhum. ele se comunique bem em Boa. inglês. O jiu-jitsu nasceu de forma espontânea, nasceu de próprio interesse dele em fazer, em praticar. Legal. Teve um princípio muito difícil, porque o A peso de pressão, né? ser filho de presidente de federação, o peso dele de ser filho de uma pessoa muito graduada dentro do jiu-jitsu,
né? Ele carregava isso para dentro Sim, do tatame. sim. Então, ele demorou bastante para se encontrar, Certo. entende, como alto, entende, lutador, Sim. como com as próprias habilidades Isso. dele, né? E hoje está colhendo os melhores frutos, né? Está sempre ali no pódio, está sempre ali na cabeça Legal. dos resultados de competição e o interesse que ele tem por também, né, promover melhorias dentro da federação, Uhum. né? Cabe muito mais a ele do que a mim, até pela própria idade, esse desenvolvimento tecnológico que eu tenho muita dificuldade, né? Uhum. Então, ele brinca com o telefone dele, Sim, enquanto claro. eu tenho que perguntar para ele como é que esse telefone funciona, né? Mas agora o que vai acontecer é que o Fred, né, com o filhinho dele que tá vindo por aí, ele vai lembrar de todas as lições e todas as coisas que você falou para ele quando ele era menor, né? É dizer, pô, agora faz sentido, né? Agora eu entendo meu pai, né? Ronaldo, nada como um dia após o outro, Exatamente. né? Quando eu Exatamente. cansava de falar para ele que ele só ia entender determinadas coisas depois que ele tivesse filho, Isso. né? E você mesmo, como papai fresco ainda, né? Você vai ver Exato. diversas coisas que o seu pai falou para você, que na época não fazia sentido nenhum, Totalmente. você vai ver agora como faz Ex- todo sentido, Exato. né? Como o sentimento, né, de pai é totalmente diferente do sentimento de filho, Totalmente. entendeu? Minha mãe sempre dizia isso, né? Uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe, entendeu? E é exatamente isso, né? Um pai cuida de É 5, verdade. 6, 10 Sim, filhos, né? 10 filhos não cuidam de um é pai. verdade. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi, né, de próprio aluno ou de próprio amigo dizendo: meu pai está me dando um trabalho enorme, entende? Eu não sei como cuidar dele dentro de casa. Ah, Eu deixo ele sozinho 5 minutos, ele faz uma besteira, né? E às vezes o pai tem 3 filhos e os 3 fazendo besteira ao mesmo tempo e ele ali se desdobra para resolver o problema dos 3, né? Enquanto os 3 não se desdobram para resolver o problema de um. exatamente isso. E eu, assim, o que eu falo sempre para as pessoas é: a gente, depois que vira pai, a gente se torna um filho melhor. Não tenho nem dúvida, entende? A leitura é exatamente essa. É perfeito, é perfeito, Legal. né? Feliz daquele que pode ter filhos, né? E que tenha consciência de que errou e de que tem tempo para consertar, Perfeito. entendeu? Então, a vida é uma escola constante. Feliz Assim daquele, como o jiu-jitsu, né? claro, e feliz daquele que consegue acompanhar e resolver os seus próprios problemas, né? Perfeito. Mexe, agora vamos falar de competição, campeonato 2023, Federação Paulista, né? A gente, da BJJ Flix, aí fechou essa parceria incrível aí com a Federação Paulista, para a gente começar a produzir vários conteúdos bacanas, fazer essa transmissão, né? Gostaria de deixar aqui meu agradecimento também por essa parceria, né? Dizer que é uma honra estar perto de vocês, estar perto de uma instituição tão séria, né? Que trabalha há tanto tempo com seriedade e como eu te falei, né? Todos esses caminhos aí que aconteceram de vocês, o nosso também, né? Quando a gente se encontrou, eu percebi essa seriedade, isso me deixou muito feliz. Eu falei até para o Fred, quando a gente foi almoçar, eu falei, Fred, mais importante do que as tarefas de cada um aqui, do que cada um vai executar, eu fiquei feliz porque as nossas personalidades ali, eu acho que se bateram um pouco, né, em relação de como a gente vê o esporte, de como a gente quer construir o esporte, e eu acho que essa relação entre pessoas é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Eu falei, pô, essa questão da palavra, né, de quando você dá a palavra ali, você cumprir, de você estar sempre perto, né, de pessoas de bem. Então,
Queria deixar meu agradecimento aqui ao senhor, né, o mestre Otávio, e também ao Fred, né, que me acolheu bastante aí junto da federação. E esse ano de 2023 vai ser o início, né, dessa relação aí, de a gente trabalhar em prol do esporte, né, que cada um já fazia ali com o seu papel paralelamente, mas agora a gente vai se juntar para construir algo mais forte e mais bacana para a comunidade, porque tudo isso que você faz, né, com a federação, o que a gente faz também é para a comunidade, né? São para as pessoas que vivem o jiu-jitsu de alguma forma, seja profissionalmente ou não. E em 2023, o nosso primeiro trabalho juntos aí vai ser da segunda etapa do Circuito Paulista. E aí eu queria que você falasse, né, você já falou essa coisa dos primeiros campeonatos da federação, né, dos circuitos e tudo, né? Como é que funciona a questão dessa distribuição de vários tipos de competição, né? Porque você tem o Campeonato Paulista mesmo, você tem o circuito, né? Você tem outros tipos de eventos. Explica para todo mundo quais são esses eventos dentro do ano e o que significa ali cada um. Então, Ronaldo, primeiro dizer que pô, vai ser uma alegria muito grande ter você por perto e saber que a gente vai ter uma mídia exclusiva do jiu-jitsu. Eu venho batendo nessa tecla já há bastante tempo de que o jiu-jitsu ainda não foi descoberto Sim. por uma grande empresa. Uhum. O dia que uma Coca-Cola, o dia que uma Volkswagen, o dia que uma empresa dessas grandes Uhum. nos descobrir, aí nós vamos ter o nosso ápice, Isso aí. né? Agora, nós termos a possibilidade de ter a nossa própria mídia dentro dos nossos campeonatos vai ser sensacional. O jiu-jitsu é uma das ferramentas mais importantes disponíveis para o ser humano. O Concordo. jiu-jitsu, aspas, salva. Sim. Salva, quando eu digo salva, não é que salva a tua vida, salva você de todas as condições difíceis que você se encontra. Ter vocês por perto vai ser uma alegria gigantesca, porque nós vamos ter a possibilidade de divulgar isso de uma forma séria, de divulgar isso de uma forma competente. Vocês são competentes no Obrigado, que mestre. fazem, nós somos competentes no que nós fazemos, então os polos bons se atraem. Isso é sensacional. Dizer para você que é uma ferramenta de extrema importância é redundante, porque quem estiver aí onde você está, ou ainda no Japão, ou ainda na China, ou ainda em qualquer parte do território do mundo, Isso. né, vai ter a possibilidade de acompanhar aquilo que está sendo feito na capital do jiu-jitsu. Quer Exatamente. queira, quer não, São Paulo é a capital do jiu-jitsu. Existem polos muito bons de jiu-jitsu. O Amazonas é um polo maravilhoso do jiu-jitsu. Belo Horizonte é um polo maravilhoso do Sim. jiu-jitsu. Agora, a meca do jiu-jitsu é São Paulo. Nós Uhum. tivemos um campeonato mundial onde de 10 categorias de faixa preta, 10 categorias de peso de faixa preta, 8 categorias foram vencidas por atletas paulistas. Então, quer queira, quer não, São Paulo é a meca do jiu-jitsu. Ter na meca do jiu-jitsu o BJJ Flix vai ser sensacional. Valeu, mestre. Obrigado. Você teve agora, entende, há alguns dias atrás, né, o Campeonato Brasileiro, 8.000 atletas, né, sendo transmitido ao vivo por uma outra empresa, sendo dirigido, né, pela IBJJF, que é uma empresa americana, sendo pilotado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, Sim. mas sendo protagonizado pela Federação Paulista de Exato. E Jiu-Jitsu. para, ó, mestre, só fazendo um adendo aí para quem está assistindo, porque muita gente não sabe disso, viu? Eu, inclusive, não sabia antes. Fiquei sabendo Toda depois. a estrutura do Campeonato Brasileiro é da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Nós tínhamos um staff de 180 pessoas trabalhando nos Caramba. bastidores do campeonato. Desses 180, 150 eram paulistas, meu querido. Então, o lado forte
né, é o lado paulista. Aham. Nós estávamos ali com o nosso material, nós estávamos ali com as nossas ferramentas, nós estávamos ali com a nossa estrutura, Legal. né? E eu levei anos para conquistar um evento da Confederação Brasileira, da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Que E massa. hoje, né, a gente promove um evento que reúne 8.000 atletas e, inacreditavelmente, segunda-feira, 3 horas da tarde, que era dia de todo mundo estar trabalhando, os caras estavam no ginásio, né, disputando passo a passo os melhores lugares no pódio do jiu-jitsu. Terça-feira, idem. Quarta-feira, É incrível, idem. incrível, incrível. Quinta-feira, idem. Todos os dias, uma média de 1.000 atletas disputando o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não tinha um quarto de hotel disponível em Barueri, os restaurantes lotados, Sensacional. as padarias lotadas, o serviço de Uber ali do município, todo ele direcionado para o ginásio, Massa. né? Olha, é uma estrutura que pouca gente sabe do bastidor Sim, dessa sim. estrutura, Uhum, né? E quando a gente ouve falar, mas eles estão ganhando muito dinheiro, uhum. eles não se dão conta do volume de dinheiro que foi gasto para que isso pudesse acontecer. Sim, E o volume do dinheiro é assustador, Ronaldo. É assustador. São imagino. 180 pessoas trabalhando, todas elas remuneradas. São todas elas alimentadas, almoço e lanche da tarde, todos eles pela federação, pela confederação e pela Sim. federação internacional. Uhum, É uma estrutura gigantesca. imagino. São Paulo promove isso dentro de um quadro um pouco menor, com 3 etapas do Circuito Paulista e uma etapa do Campeonato Paulista. E ao final de tudo isso, nós ainda fazemos todos os que agregaram pontos suficientes para disputar um último campeonato, nós ainda fazemos uma farta distribuição de dinheiro. Sim. Esse ano, nós vamos dar uma premiação de R$ 130 mil. Isso para a federação é muito dinheiro, Muito. muito dinheiro. Mas só está pagando 4.000 para o campeão. Ah, sai daí. Sabe quantas medalhas foram distribuídas num campeonato de 8.000 atletas? Você tem ideia disso ou não? Tenho a menor ideia. Eu vou dizer para você: 8.000 atletas conquistaram 5.000 medalhas. Caramba. Para pensar que cada medalha custa em torno de R$ 50. Caramba. São 250 mil de medalha. De medalha. Entende? Tem mais o transporte. Você tem ideia de quanto pesa Tá. 5.000 medalhas? O Cara, caminhão saiu torto. Entendeu? Quer dizer, é um negócio que coisa, né? gigantesco. Nós, até 2 anos atrás, premiávamos com passagem para disputar o Campeonato Pan-Americano. Sim, Mas sofremos um revés na época de pandemia, né? Sofremos um revés muito grande. sim, Por quê? Porque diversos atletas que ganharam essa passagem não conseguiram viajar até hoje, sim. por conta da pandemia, por conta da malandragem das companhias aéreas, que, muito embora você tenha o bilhete na mão, te exige uma diferença de tarifa, né? Muitas das vezes um valor que o atleta não pode pagar, Aham. né? Ele acaba ficando com um mico na mão. Certo. Então, a partir desse ano, nós vamos disponibilizar o prêmio e em dinheiro o atleta ganha e Legal. faz o que ele quiser com esse dinheiro. Se ele quiser comprar uma passagem Sim, para ir disputar o Pan-Americano, sim. ele consegue. Esse Legal. dinheiro é o suficiente para ele comprar uma passagem para ir Bacana. disputar o Pan-Americano. Uhum. Aí, essa premiação, é no último evento do ano, é isso? Depois de passa tudo, você faz esse último evento. Nós temos um ranking na federação. O ranking começa pelo primeiro campeonato, que Ok, é a primeira etapa do Circuito Paulista, ok. soma com o resultado da segunda etapa do Circuito Paulista, Certo. soma com o resultado da terceira Ok. etapa do Circuito Paulista e ainda
com o Campeonato Paulista. Legal. E ainda para melhorar, esse ano nós vamos realizar 4 etapas de uma Copa chamada Copa dos Grandes Mestres. Nós estamos homenageando os grandes mestres do passado, fizemos uma medalha bonita com o rosto de 4 grandes mestres, e nós estamos fazendo essas etapas que também valem ponto para esse ranking. Sim. Chegando no final do Campeonato Paulista, os 16 atletas mais bem classificados desse ranking poderão disputar essa premiação em dinheiro da federação. Isso para que a gente incentive todos os praticantes. Legal. Todo mundo tem chance de ganhar. Basta chegar entre os 16 melhores resultados do ranking. Legal. Isso em alguma categoria específica? É tipo um absoluto? Quem são as pessoas? Essas 16 pessoas. Como o jiu-jitsu é gigantesco, né? Cada categoria de faixa tem 10 pesos. Cada categoria de idade tem 10 pesos. Então, é muito grande o Sim. número de atletas com resultados positivos, né? Então, a gente faz uma fusão, mas nós vamos ter o prêmio distribuído desde a faixa azul até a faixa preta e também classificação de idade. Adulto, Master 1 e 2 e Master 3 a 6. Todas essas aí são juntas, né? Dentro da faixa competente. Branca não disputa, azul e roxa juntos, marrom e preta juntos. Certo. No final do circuito, a gente vai ter ali, eu não lembro exatamente, mas é só dividir 5 por 130. Certo. 20, acho que são 26 categorias, Certo. e peso e idade e faixa que nós vamos premiar. Legal. É bastante. Que massa. Né? São 26 categorias, R$ 5.000 para cada categoria, dando um total de R$ 130.000 de premiação. É um volume muito grande de dinheiro para a federação. Com certeza, eu nunca vi isso. Quando eu vi o anúncio, né, que vocês colocaram lá, que vocês postaram, eu falei, caramba, bicho, nunca vi isso em federação. É 130 pau, é grana, né? Muita grana, muita grana. E é bacana porque, por isso que eu perguntei das categorias que são premiadas, né? Porque tem muita gente que acha, só o preto, é só categoria tal, né? Mas você vai ficar desde a faixa azul até a faixa preta, né? Olha, não é porque eu sou velho, mas eu vou defender os velhos. Se eu pudesse, eu daria esses 130 mil só para a categoria de Master. Porque esses não pensam 15 segundos para se inscrever e lutar. A pior classe, né, é o adulto faixa preta. Adulto faixa preta. O cara briga para chegar na faixa preta. Quando ele chega na faixa preta, chega o campeonato, ele fica pensando, será que eu vou entrar? Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Eu agora sou faixa preta, eu não posso perder. Sim. Né? E ele acaba até não se inscrevendo. Olha, para pensar no seguinte, né? Qual é a profissão ou qual é a situação em que você se propõe a ter na vida, né, da qual você não precise de uma identificação? Kimono e faixa você pode comprar em qualquer lugar. De qualquer cor a faixa. De qualquer cor. Entendeu? E nós temos diversos casos em que o carrinho de churros na frente de algumas academias acabam fazendo promoções relâmpagos, né? O cara sai do treino como faixa azul e o cara lá do carrinho do churros É desse jeito. ele para faixa roxa, É isso quando mesmo. marrom ou preta. Nós tivemos diversos professores que hoje estão atuando fora do Brasil que embarcaram como faixa roxa e desembarcaram horas Faixa depois preta. como faixa preta, né? Qual é a garantia? Qual é a garantia e qual é a forma de você certificar a sua graduação correta dentro do esporte? É a carteira da federação. Sim. Que a federação faz uma triagem, né? Somente um professor graduado
por uma federação ou por uma confederação, tem a possibilidade de assinar até a faixa preta para um professor Isso. ou para um atleta. Então, quando um atleta te apresenta uma carteira da federação de faixa azul, você pode fechar o olho e ir, que ele é faixa azul mesmo. A Sim. federação checou isso. Aham. Qual é o documento que você tem nas mãos que te reconhece de forma mundial? Eu estou Passaporte. dizendo mundial, né? É o passaporte. E para que você exerça uma profissão? Se você sai do Brasil como médico, em qualquer lugar fora, no exterior, você tem que fazer um curso de reciclagem. Isso. Você tem que fazer um curso de Revalidação, né? revalidação, né? Um cara que sai daqui com uma carteira de federação de faixa preta, ele não tem revalidação em lugar nenhum do mundo. Ele é faixa preta no mundo inteiro. Isso. Eu canso de receber pedidos aqui na federação. Olha, eu estou com uma oportunidade de dar aula aqui no Texas. Entendi, queria um documento provando que eu sou faixa preta. Aí a gente entra no arquivo e nem acha o cara. Fala, campeão, como é que eu vou te dar um negócio que eu não tenho? Não, mas eu treinava com fulano de tal. Treinava? Então você vai lá e pede para o fulano de tal. Exato. Entende? Não, é que o fulano de tal teve uma enchente na academia e molhou todos os documentos que ele tinha na academia. Querido, então você afundou junto com esses documentos, porque eu não tenho a menor condição Isso. de comprovar a sua faixa. Então a gente tem uma série de Uhum. situações que acontecem frequentemente de pessoas que precisam de uma comprovação, né, e não conseguem comprovar. Ninguém chega na federação como faixa preta. Ele tem que ter um histórico. Entende? E a gente também tem, por outro lado, pessoas que nos procuram para pegar a sua carteira, né, e que praticaram jiu-jitsu em 1998. E a gente vai Certo. buscar no nosso arquivo e Sim. acha o cara lá. Caramba, Então, legal. meu, e onde você teve de 98 até hoje? Uhum. Entende? E aí ele vai começando a comprovar a história dele de 98 até 2023. Certo. E a gente certifica que isso confere o original ou Perfeito. não confere. Aham. É comum a pessoa viajar para fora ou viajar mesmo para o interior, Sim. né, como chefe do almoxarifado. Vai para lá, chega lá, né, ele faz uma besteira qualquer e a empresa dá uma bota nele, ele sai. Aí ele lembra que ele treinava jiu-jitsu e que ele pode dar aula de jiu-jitsu na garagem dele, Certo. né? E aí ele liga para a federação e fala: olha, eu precisava de um documento. Aham. Ah, é verdade, querido. Agora você lembrou que a Isso. federação é importante? Uhum. Então, agora, nesse momento, a federação não vai fazer nada por você, meu querido. Por que você não compareceu esses anos todos? Ah, eu não vou ficar pagando uma carteirinha se eu não vou competir. Sabe quanto custa uma carteirinha da federação para Diga, diga, diga aí. faz regularmente? Custa R$ 60 por ano. Entende? R$ 60 por ano são R$ 5 por mês. É. R$ 5 por mês, né? Ô, Ronaldo, eu não sou nenhum milionário, mas eu também não sou nenhum pobretão, né? Quando eu entro aqui na Castelo Branco para ir para São Paulo e eu vejo o volume de carro que tem na estrada, eu fico me perguntando, falo, meu, como é possível a gasolina custando 6 pau o litro, ter tanto carro na rua, né? Aluno que reclama para pagar uma mensalidade da academia, ele à noite ele vai para a balada, Sim. né? E toma uma cerveja quase que pelo preço da mensalidade da É. academia, né? Então, as pessoas precisam se dar conta de que os valores são proporcionais Uhum. ao seu interesse pelo futuro, São as né? prioridades, né, mestre? Sempre é isso, né? Se você não tiver prioridade em investir naquilo que você quer ser, Sim. problema seu. A federação está aqui, firme e forte. E falando em federação, né, para você que está assistindo aí, que é do estado de São Paulo e ainda não se federou, né, acessa lá o site FPJJ,
competidor.com.br, porque lá no site tem todas as informações para você se filiar, para você oficializar sua faixa, né? Fala com o seu professor, você que não é faixa preta, que não é professor, mas fala com o seu professor para regularizar não só a sua situação, mas de repente até a do próprio professor e da academia dele. Né? Porque com isso todo mundo ganha. Como o mestre falou, daqui a anos é importante você ter esse histórico, né? E oficializar tudo isso. E agora em 2023, a BJJ Flix, junto com a Federação Paulista, também lançou uma coisa muito bacana, que é o BJJ Flix Club. Então, todos os associados da federação vão ter acesso ao BJJ Flix Club por um preço muito pequeno, inclusive vão ter acesso à plataforma de streaming da BJJ Flix, vão ter acesso a mais de 250 parceiros que oferecem diversos descontos em cinema, restaurante, site de viagem, né? E esse benefício com esse valor é exclusivo para os associados da Federação Paulista. Então, você que é associado da Federação Paulista, ainda não teve acesso a isso, ó, entre em contato aqui com a BJJ Flix ou com a Federação, que a gente já vai te passar os caminhos para você ter todos esses benefícios. Então, a ideia dessa parceria não é isso, mestre? É a gente proporcionar o máximo de benefícios, de conforto, né, de profissionalismo para quem faz parte da federação. E lembrar ainda que a BJJ Flix é a oportunidade que o atleta tem de colocar o produto dele em exposição. Sim. Se ele vai buscar um patrocínio, se ele vai buscar uma ajuda qualquer que seja, Exato. ele vai ter o arquivo da BJJ Flix Isso. disponível para ele mostrar para quem ele precisa iluminar o caminho, Sim. né? Olha, esse sou eu. Vai no arquivo da BJJ Flix, que você vai ter ali um acervo completo de quem é você, do que você representa dentro do esporte, de como você atua Perfeito. dentro do esporte. É tudo isso que o atleta precisa ter consciência. Exato. Não é único exclusivamente agregar mais um serviço. Exato. Não, é um serviço que é em seu benefício, atleta, Totalmente. que é em seu benefício, professor, que é em benefício da sua academia, professor. E isso por uma merrequinha mensal. Exatamente. Pô, mestre, isso aí, eu vou te falar, ó, isso que a gente fez aqui com a Federação Paulista, com o clube, vou repetir porque, por coincidência, porque foi uma coincidência, o valor cobrado no clube e de acesso à plataforma de streaming por um ano é o mesmo da carteiria, R$ 5 por mês. Então, não tem nem desculpa. A gente está dando esse acesso para vocês de centenas de conteúdos que a gente tem lá dentro, mais centenas de benefícios, de descontos. Então, porra, mais um motivo aí para você se associar à federação, né, ter esses benefícios, porque tudo isso tem a ver com jiu-jitsu. Porque a plataforma de streaming lá dentro, além dos eventos, além da sua luta, né, que vai estar lá, tem um monte de professor lá ensinando uma série de coisas, tem documentários que, inclusive, temos que produzir um do Mestre Otávio também, né, para a gente contar essa história aí de uma forma bem bonita. Ronaldo, é uma coisa que às vezes me chama muito a atenção, né? As pessoas não se dão conta, né, dos benefícios que tem por existir uma federação, por existir uma parceria com a BJJ Flix, né? Elas precisam abrir um pouquinho os olhos para entender. Uhum. É comum a gente ouvir do atleta, a gente está disputando um campeonato por uma medalha. Meu querido, sem essa medalha, você não é ninguém dentro do jiu-jitsu. É o número de medalhas que te leva a um patrocínio bom. Verdade. É o número de exposições dentro da BJJ Flix que te colocam num patamar diferenciado, né? Em detrimento de repente, 8.000 atletas, né? Quantos campeões nós temos lá que poderão hoje ir em busca de um patrocínio melhor e em busca de uma condição melhor para que você pratique o esporte? Exatamente. A gente está muito acostumado a reclamar das coisas, mas a gente não olha o que essas coisas estão fazendo em nosso benefício. Elas não têm ideia, né? Apertar um botão e aparece lá a BJJ Flix. Exato. Mas ela não sabe atrás desse botão o trabalho do Ronaldo. Exatamente. Ela não sabe
quantos problemas o Ronaldo enfrenta para colocar a BJJ Flix no ar, né? Olha, nesse campeonato brasileiro foram contratadas 3 internets para que a coisa pudesse chegar, entende, de forma bem produzida E não ter falha. na casa das pessoas, né? Exatamente. Então, começa por aí, né? A qualidade de uma entidade se mede pelo potencial dos seus filiados. E esse potencial está diretamente ligado à inteligência dos filiados. Mestre, um exemplo disso aí é engraçado. Você entra às vezes no Netflix, sabe? Você entra lá e aí a galera entra lá e fala: ah, não tem filme nenhum. Não tem nenhum filme novo. Ah, não quero. Não tem nenhum filme que preste esse negócio. Cara, cada filme daquele, milhões para ser produzidos, né? Um monte de filme. Aí você entra lá: ah, não gostei, não quero nenhum presta. Só está passando porcaria. Eu não quero mais. Tá muito Ali caro, de, R$ 30 por mês, tá muito caro. ali de porcaria tem no mínimo, trocentos milhões, né, investidos, né? Exatamente. Quer dizer, é estranho. Você entra dentro de um carro, né? Você entra no seu Volkswagen, Uhum. fica feliz quando ele chega a 80 por hora. Aí você muda, né? E compra um carrinho melhor. Aí você fica feliz porque ele chega a 120 por hora. Sim. Aí você muda e vai para outro, que chega a 150 por hora. E daí você começa a reclamar que está chegando multa em casa. Meu querido, o que você quer? Entendeu que a gente não está te entendendo? Fala direitinho aí o que você está precisando, que Essa eu foi não boa. estou entendendo o que você está querendo. É Né? desse jeito, é desse jeito. Pessoal, Exatamente. então vamos deixar aqui mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai deixar aqui na tela já um QR Code. Se você estiver assistindo no seu computador, já pega o celular, pá no QR Code, para já ir direto para o site da Federação Paulista, para você já ver as informações dos campeonatos, ver as datas, ver o calendário. E lá também tem um link para você dar início ao seu processo de filiação, né, para poder participar de todos esses campeonatos e realmente oficializar esse seu histórico, né, a sua identificação profissional do jiu-jitsu, né? Porque por mais que você seja agora um faixa branca, um faixa azul, mas lá na frente você vai ser um faixa preta, né? Se Deus quiser. E é importante você ter essa documentação, essa oficialização para você trabalhar, né? Porque você pode trabalhar com jiu-jitsu, mas não quero trabalhar com jiu-jitsu, mas lá na frente, quando você contar a sua história, né? Você vai dizer: olha, eu era um faixa preta, eu sou um faixa preta, um faixa coral, mas pô, de quê, né? Tá aqui o meu documento, né? Oficializando tudo isso. Você deixar isso até para os seus filhos, para os seus netos, né? Ele puxar aquele documento: olha só, meu pai, meu avô, ele era da federação, ele era realmente um faixa preta de jiu-jitsu, né? E ele consegue documentar tudo isso, né? Exatamente. Porque contar uma história e não ter material para comprovar essa história, né, é conversa fiada, né? Exatamente. Bom, mestre, queria agradecer pela sua presença aqui, participação também. Foi uma imensa honra ter você aqui, ouvir essas histórias. Obviamente que seria necessário aqui várias horas para ouvir todas as histórias, mas como o nosso tempo ele é limitado um pouco, a gente vai ter que encerrar por aqui, mas agradeço demais a sua presença. Em breve a gente vai poder estar presencialmente juntos aí. Em breve, nos próximos episódios, o Fred vai participar também, para a gente falar um pouco mais do evento, né? Trazer as pessoas mais para próximo aí de mais um grande evento da Federação Paulista, tá? Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço você. É sempre bom ter a oportunidade de colocar para fora a história da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria, muito obrigado aí por essa disponibilidade, e eu tenho certeza que lá na frente nós vamos colher os frutos do que a gente está plantando nessa parceria hoje. Tenho certeza. Com certeza, mestre. Obrigado. Valeu. Eu agradeço a você. Estamos aqui. Obrigado. Um abraço. Então foi isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast oficial da BJJ Flix e Federação Paulista. Obrigado pela sua audiência e não esqueça de acessar o site fpjjcompetidor.com.br para ter mais informações sobre a próxima etapa do Circuito Paulista que acontece nos dias 10 e 11 de junho. Nos vemos em breve.